E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Bleach Blood War, episódio 38, onde a gente teve a batalha aí dos ex-melhores amigos, né, Jugo e Bass, que por sinal teve uma finalização aí bem triste, né, mesmo que teoricamente aí sejam dois vilões ali lutando entre eles mesmo, né, não dá pra você não sentir alguma coisa ali, né, considerando o passado que a gente viu, né, e a forma como a luta foi terminada, né. Eu senti pena ali, coitado do BSB, cara, eu fiquei com pena dele. Mas, além disso, né, a gente também teve um episódio aí lotado, cara, de pequenos extras aí em relação ao mangá, que ajudaram a enriquecer muito mais esse pedaço aqui que eles mostraram. E lembrando, né, que esse aqui é o penúltimo episódio dessa temporada. Semana que vem a gente encerra essa terceira parte de Bleach, né? E vai ser aquele mesmo esquema, né, que a gente já tá acostumado aí, né, com um episódio final maior aí, de 1 hora, né? 1 hora entre aspas, né, porque tem a questão de comercial e tal, né? Mas um episódio maior. E assim, só para não perder também o costume, né? Caramba, cara, outro episódio fantástico, né? Tanto em questão de animação, de trilha sonora, de história. Cara, todo episódio dessa terceira parte aqui foi um espetáculo, cara. Que adaptação primorosa que a gente teve aí de Bleach. Meu Deus do céu, cara. Nossa, imagina a última parte, hein? Rapaz. Enfim, mas aí eu vou guardar para falar um pouquinho mais na semana que vem, né? No próximo episódio. Então, dito tudo isso, agora sim, bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa ali com uma breve ceninha de flashback, né, mostrando ali o encontro, né, desses dois personagens, né, o Jugra e o BSB, né, quando eles eram crianças ainda e tal, se encontraram numa floresta ali perto de onde eles moravam e tal, né. Mas aí a gente volta pro tempo presente, né, exatamente de onde a gente tinha parado no episódio anterior, e já começa ali com um combate, né, entre o Jugra e o BSB e tal, né. Por enquanto só uma préviazinha ali rápida, né, mas o movimento foi bem interessante, né, do BSB indo pra cima dele, o Jugra pulando ali, atacando ele só com o cabo da espada, né? E dá aquela sensação de que o Jugra não está usando habilidade nenhuma. Parece que é só a técnica mesmo dele e tal, né? A força que ele tem, mas não parece que ele está usando uma técnica Quincy ou alguma coisa do tipo, né? Em breve a gente vai entender melhor isso daí, né? Só que o BSB, né, tá chamando ele de traidor e tal, que ele traiu a própria raça dele, que não sei o que, porque ele acusa o Jugra, né, de já saber o que iria acontecer com os Quincy's que estavam lá embaixo, né, porque a gente teve aquela invasão da Soul Society, né, e aí o Rabarra, né, ele teve aquele despertar dele, vamos dizer assim, né, onde ele criou aquele castelo, né, acima da Soul Society, e todo mundo que estava lá embaixo, né, aqueles Quincy's, tiveram sua vida, né, sugada pelo próprio Rabarra, né. Então só sobrou alguns deles ali que não entraram nessa brincadeira. O Besby foi um deles, né? E aí vem uma parte muito interessante, né? Que é algo que o Besby fala pro Jugran, né? Porque ele fala que sabe que a hora já está se aproximando, que é onde o Yhwach vai dormir novamente. E quando isso acontecer, vai meio que ter uma troca de corpos, né? Como se os poderes do Yhwach ou ele mesmo fosse ir pro Jugran, né? Não ficou muito explicado isso aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Não precisa se preocupar com relação a isso, né? Mas o Bresby fala, né, que vai aproveitar essa oportunidade, né, e finalizar com isso de uma vez por todas, né, até cumprindo, né, a promessa que ele tinha feito lá da infância dele, né. E aí recomeça, né, o combate entre esses dois e tal, né? A gente vê que o BSB tá indo com tudo pra cima do Jugra, né? Utilizando ali as chamas dele, né? Chega um momento ali que fica tudo pegando fogo ali e tal. A gente nem consegue ver a imagem mais do Jugra, né? Ele tá dentro das chamas, né? E aí o BSB saca, né? Aquele tradicional flecha Quincy, né, que ele usa. Ele usa tipo, como se fosse uma besta, aquele que ele usa ali, né? Pra disparar exatamente ali no Jugra. E é nesse momento que a gente volta pra ter mais um flashback. Então a gente acompanha eles ficando amigos, né? Já que o Bears Billy sempre ia naquela floresta ali para ajudar o Jugna, porque ele não tinha poderes nenhum. Ele não era como um Quincy normal, né? Que conseguia utilizar a haste do ambiente para fazer as técnicas e tal. Ele não conseguia, ele parecia que era uma pessoa comum, sem poder nenhum, né? Então ele não conseguia fazer as caças ali e tal, né? E a gente via que ele era todo machucado, né? E você não entendia o que era aquilo ali, né? Você pensava, ah, deve ser por causa das caças, né? Que ele não conseguia fazer, né? Só que calma. E aí o Besby começou a ajudar ele, né? Ele caçava ali com as flechas, né? Entregava ali a caça pro Jugra, né? Pra ele levar pra casa dele, não sei o que. O Besby, né, transforma o Jugra ali no subordinado dele, né? Porque ele é tipo como se fosse um herói ali, o Besby, né? Ele se achava um gênio e tal, que ia ser um grande Quincy, o mais forte de todos, que não sei o que, né? Toda a temática ali que ele usa, a gente vê, né? Que é de herói mesmo, né?
Até aquele broche, a gente vê um brochezinho ali que ele usa, né? Ele deu de presente ali pro Dilgran. E se você reparar, esse broche tá até hoje com o Dilgran, né? Ali na espada dele, né? Como uma lembrança ali da amizade que eles tinham, né? E aí a gente vê, né, o porquê do Dilgran ele ter todos aqueles machucados, né? Ele comenta, né, que ele já tinha perdido os pais dele e tal, e ele morava com o tio dele, né? E esse tio espancava ele o tempo inteiro, né? Talvez ele tivesse raiva do Dilgran por algum motivo, né? Você até pensa que, pô, será que ela parecia que era algo a mais também e tal, né? Bom, mas aí é questão de especulação, né? O que a gente sabe ali é que o tio espancava ele o tempo inteiro. Então, depois disso, né, a gente tem ali um time skip, né, de alguns meses após esses acontecimentos aí, e agora a gente passa a ver o exército do Yhwach conquistando ali a terra, né, onde o Besbi morava, né? A gente vê eles atacando exatamente o castelo lá onde ele morava e tal. A pessoa que estava ali com ele parecia a mãe do Besbi, talvez, né, ela é acertada ali pelas flechas, né, de daqueles soldados lá do Yhwach e tal. Eles estão destruindo tudo. Aqui mostra, né, que o Yhwach ele já tinha despertado, né, pelo menos com parte dos poderes dele. A gente vê até ele numa aparência bem jovem. Agora, né, parecia que ele estava iniciando ali uma espécie de conquista daqueles territórios quinces, né, atacando diversos lugares, unificando aquele reino, talvez, alguma coisa assim, se preparando para algo mais que ele queria fazer, né? Só que nesse processo ele ia eliminando diversas pessoas, né? E nesse período a gente viu que só sobrou o Dilgran e só sobrou o Besbi, né? Então eles se juntaram ali, eles tinham que sobreviver por conta própria agora, né? Então eles viviam na floresta, caçando, ou então pilhando alguns castelos abandonados e tal, né? E lembrando, né? Tudo isso aí que a gente está vendo é antes da batalha lá sangrenta, né? Da guerra lá dos 1000 anos e tal, né? Contra os Shinigamis, né? Melhor dizendo, antes do Yamamoto mandar todo mundo pra vala, né? Então, a gente está acompanhando esse período aí, né? Bom, e aí, né, a gente vê ali o Dilgran, né, e o Besbi sozinho, né? O Besbi ele até comenta, né, sobre os rumores que tinham sobre esse líder ali dos Quincy's, né, do Yhwach, no caso, né, que falavam que ele tinha mais de 200 anos, que ele era considerado o pai dos Quincy's, que não sei o quê, mas todo mundo levava aquilo ali como rumores, né? Ninguém sabia muito bem quem ele era e tal, né? Ele simplesmente apareceu ali com poderes estranhos e tal, né? Bom, e aí a gente começa a acompanhar esses dois, né, sobrevivendo sozinhos e com o objetivo, né, de se vingar do Yhwach, né? O Besbi colocou isso na cabeça, né, que ele ia matar o Yhwach quando ele tivesse a oportunidade, né? Só que, enquanto isso, a gente também vê que o exército do Yhwach está se mexendo também, né? E o próximo passo que ele vai fazer agora, né, é montar uma nova unidade especial, né? Só que agora, não para continuar ali com a conquista dele ali no território Quincy, né? Ele quer invadir a Soul Society, né? E para isso ele vai montar os Stand Hitters, né? A divisão especial dele ali, né? E aqui é um ponto interessante, né? Porque você fica assim, pô, mas espera aí, a história não mostrava que era meio que foi os Shinigamis que começaram essa guerra, que não sei o quê. Só que agora a gente está vendo que foi os Quincy's que começaram, né? Eles que invadiram primeiro. Tá meio esquisita essa história, né? Qual que é a verdade aqui, né? Qual que é o ponto, né, que é verdadeiro nessa história aqui, né? A gente está vendo os dois lados aqui, né? Mas qual que é a verdade mesmo, né? Bom, é estranho. Aliás, falando nesse ponto, né? Pô, cara, eu queria muito que eles mostrassem, meio que, sei lá, fizessem um especial, um OVA, alguma coisa assim, né? Mostrando essa guerra. Né? Pô, ia ser muito bacana a gente ver o Yamamoto, né? Com as antigas divisões dele e tal, né? Porra, ia ser maneiro demais, cara. Tá louco. De repente eles fazem isso, né? Na quarta parte. Né? Porque assim, eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, né? No próximo episódio, mas vai ter muito pouca coisa para adaptar nessa quarta parte, né? Então eu não sei se eles vão ter o mesmo número de episódios, né? Ou se eles vão acrescentar muita coisa, né? Isso aqui seria uma coisa legal para eles acrescentarem, né? Mostrar um pouco, né, de como foi essa guerra do passado aí, né? Mas enfim, voltando aqui onde a gente estava, né? Vamos seguindo aí. A gente parou aí nessa criação dos Stand Hitters. Então a gente tem mais um avanço aí na história. Dessa vez se passam 5 anos e a gente continua acompanhando ali o treinamento cada vez mais intenso, né, do Bez e do Jugo, né? E que o Bez é engraçado, velho. Cada vez mais ele vai se convencendo de que é um gênio total, porque ele tá ficando muito mais forte e muito rapidamente, né? Já o Jugo, ele tá na mesma, né? Óbvio, ele tá melhorando as habilidades físicas dele e tal, né? Treinamento com a espada que ele faz incansavelmente, mas ele não consegue despertar nenhum tipo de poder Quincy, né? Nem reunir reis do ambiente, né? E aí
o Bes, né, ele cita uma história antiga, né, que eles falavam que há muito tempo que não nascia uma criança desse tipo, né. Já teve casos parecidos, né, de crianças que nasciam assim fracas e tal, né, mas eram meio que sacrificadas ou descartadas, né. Só que fazia mais de 200 anos que não nascia mais uma criança desse tipo, né. Então ele acha esquisito, né, o Diogo ser dessa forma. E com isso, né, o tempo vai se passando ali e tal, né, até que chega um dia onde aquele exército lá do Yurrabarra chega perto ali de uma vila, né, onde eles estavam morando e tal, né, e eles vão fazer um recrutamento ali, né. Lembra que eles estão juntando pessoas ali para se juntarem os Sternhitters e tal, com o propósito de invadir a Soul Society? Então, chegou ali e o Bes, ele acha que isso aqui é a oportunidade perfeita para eles se aproximarem do Yurrabarra, né, e acabar com ele, né. Então ele vai lá, ele se candidata, né, junto com o Jugra, né? Só que ali o oficial responsável, né? Pra quem não lembra, esses carinhas ali foram todos de base, né? Lembra? Eles apareceram até na Bankai do Yamamoto, né? Alguns deles, não lembro se todos, mas alguns deles apareceram ali. Então, esse oficial não leva a sério, né, pô? Quem são esses pirralhos aí, né? Então ele deixa de base, passa lá no escritório amanhã se você quiser, né? Meio que ignorando, né? E aí o Besby, né, sangue quente do jeito que ele é, simplesmente dispara uma flecha ali pra cima dos caras, né? E fala, tô desafiando você, né? Se você perder, você me entrega o seu cargo, né? Simples assim. Aí o cara fica bolado com ele, né? Então, beleza, você não sabe com o que você tá lidando. Vai rolar aí o X1 entre eles, né? Só que antes que isso aconteça, o próprio Yurrabarra chega nessa pequena vila, né? E ele já, só com a Heiatsu dele, né? Ele faz todo mundo se ajoelhar diante dele, né? Só com a pressão ali que ele exerce com relação às pessoas, né? E ele fala que ele veio ali pessoalmente para levar alguém que ele considera do nível dele e que será o novo braço direito ali dele, né? E o Besby tá achando que é ele, né? Porque, pô, eu sou um gênio, né? É claro que sou eu que vou ser o candidato aqui, né? Só que não. Ele se vira e fala, você vem comigo, Gilgran Hasbaldor. E aí, né, o Yurrabarra ele fala algo muito interessante, né? Porque ele chama o Gilgran de sua metade, né? Ele é a metade lá do Yurrabarra, né? E aí o Bes, né, ele fica ali furioso, né? Pô, como que ele foi escolhido, né? Porque eu sou muito forte e tal, né? E ele é muito fraco e tal. O que que significa isso aqui? E o Jugra, né, ele fica também sem entender, né? Pô, como assim? Eu sou muito fraco, né? Ele mesmo fala, né, pro Yurrabarra, né, que deve ser um erro e tal, que ele deve estar enganado, porque ele é muito fraco, ele nem consegue usar a reishi dele, né? Consegue juntar a reishi ali do ambiente, que não sei o quê. E o Yurrabarra fala que não, que ele tá ali justamente porque os olhos deles já mostraram, né, esse futuro ali para ele, né? Lembrando, né, ele tá com, acho que ele tá com parte dos poderes dele, né? Não, acho que ele não tá na sua totalidade ainda naquele momento, né? Então, devido a isso, ele vai levar o Jugra, né, como conselheiro ali para os Sternhitters. Então, o Yurrabarra, ele continua com a explicação dele dizendo que o Jugran e ele têm exatamente o mesmo poder e que ele já tem procurado por ele há muito tempo, né? Já que não nascia uma criança que nem ele há mais de 200 anos, né? Lembra da história lá que o Bes contou, né? Então, era justamente sobre isso. Ou seja, eles podem compartilhar poder. Só que aqui tem uma diferença do Jugran para o Yurrabarra. O Jugran, ele não pode absorver poder, ele só consegue dar poder aos outros, né? E aqui é exatamente por isso que a gente viu o Bes ficando tão forte com o tempo, né? Principalmente depois que ele se juntou ali ao Jugran, né? Ele ia ficando cada vez mais forte, muito rapidamente. Era por isso, sem saber, inconscientemente, o Jugran estava alimentando ali os poderes do Bes, né? Então é por isso que o Yurrabarra precisa tanto dele. E aqui vem o ponto chave, né? Que meio que convenceu o, o Jugran a ir com ele, né? Porque ele olhava pro Bes, né? E via ali o Bes com um olhar meio que quase que de inveja, talvez, meio que de raiva, né? Por ele estar ali junto, né? E não ser ele, talvez, né? E o Yurrabarra, né, falou o seguinte: venha comigo porque eu preciso de você, né? E talvez tenha sido a única vez que ele ouviu na vida que alguém precisava dele, né? Isso aqui convenceu o Jugra, né, a ir com ele. Tanto que a gente vê o Bes ali num acesso de fúria, né, tentando matar o Yurrabarra, né? Então ele dispara ali aquela flecha dele, né? Só que dessa vez o Jugra vai e segura a flecha, né? Ele não deixa atacar ali a sua majestade, né? E aqui, cara, tem uma transição que é sensacional, maravilhosa, porque a gente volta ali pro presente, né? E aquela mesma cena, né,
O Jugran ali nas chamas, né? E o BSB atacando com uma flecha, né? E o Jugran segurando a flecha da mesma forma que ele fez no passado, né? Muito da hora isso aqui, velho. Então, depois desse acontecimento, a gente avança ainda mais ali nesse flashback, né? Dessa vez se passaram 5 anos e agora tanto o Jugran quanto o Bess, eles já estão fazendo parte ali dos Stern Hitters, né? Só que o Jugran agora ele assumiu o posto, né, de comandante das forças dos Stern Hitters, né? E aqui tem um lance muito interessante, né? O Bess, ele sempre tentou puxar briga ali com o Jugran, né? Várias vezes ele desafiou o Jugran para um combate e tal, né? Mas o Jugran sempre recusou. Ele nunca aceitou fazer parte disso, né? Ele sempre ignorava, deixava para lá, né? Então a gente nunca teve uma luta, né? Na verdade, o que a gente está tendo agora no presente é a primeira luta desses dois, né? Então a gente volta definitivamente, agora sim, né? Para encerrar o episódio no presente. E cara, o Bess, ele tá levando uma surra do Jugran, mas uma surra, assim, que é humilhante, cara, porque você vê claramente que o Jugran, ele tá se segurando ali, você vê que ele fica evitando ao máximo o confronto e tal, né? Ele foge da maioria dos ataques ali, né? E lembrando, ele não tá usando golpe Quincy nenhum, ele só tá usando as técnicas dele de espada, e mesmo assim ele tá brincando ali com o Besby, né? E aí a gente vê o Besby usando as chamas dele, usando tudo que ele pode ali, tentando atacar e tal, né? E aí vem um momento crítico da luta, né? Onde o Besby ele usa a técnica dele, né? Lá dos dedos em chamas ali, né? Ele usa 4 dessa vez, né? Ele parte para um ataque ali e o Jugran simplesmente passa por ele ali e arranca o braço dele fora ali, num golpe só. Cara, aí você pensa, acabou, acabou, não tem mais o que ser feito aqui, né? Agora o Besby só tem um braço ali, só que mesmo assim ele não desiste, ele se levanta mais uma vez, parte de novo para cima do Jugran, né? Mesmo ele falando que é inútil, que não adianta, que ele devia parar por ali mesmo, né? Até porque isso aqui não faz nenhum bem para sua majestade, né? Só que o Bess, né, continua dizendo que não interessa, eu quero acabar com o Yhwach, né? Então ele vai pro último ataque, né, usando todo o poder das chamas que ele possui. E aliás, todo esse combate aqui, nossa, maravilhoso, muito lindo, o poder das chamas, né? O brilho ali que iluminava o Jugran e tal, cara, perfeito. E aí ele ataca, né, com seu último golpe. Só que o Jugran novamente, né, simplesmente passa por ele ali e num golpe só, agora ele corta ali o peito do Besby, né, finalizando de vez o combate. A gente vê que o Bess sangra pra caramba e tal, né, e aí ele se aproxima do Jugran, né, agarra ele ali com as mãos ainda, né, até detalhe, né, daquela parte do casaco dele, né, meio que quase uma leve queimada, assim, né, saindo uma fumacinha ali, né, e o Beza, ele admite, né, você venceu, né, então meio que dando os parabéns ali por ele, né, e aí ele cai, né, e detalhe, a gente não vê muito bem os olhos, né, do Jugran. Aqui, pra mim, ficou claramente a ideia ali de que o Jugran sentiu isso aqui, né, não é que ele ignorou totalmente, né, que ele tinha algum sentimento ainda pelo amigo dele, né, que ele se importou com essa morte, né, que ele, se ele pudesse, ele evitaria ter que fazer isso aqui, né, mas não tinha como, né. Então ele vai caminhando, né, ali, voltando, né, lá pro castelo do rei, e o Bess, né, caído ali já, fechando os olhos, né, e lembrando, né, das promessas que eles fizeram, né, de serem os Quincy's mais fortes e tal, né, que eles iriam atrás do Yhwach, não sei o que. De certa forma, o Jugran meio que conseguiu, né, cumprir isso aí, já que dá pra você considerar ele como um dos Quincy's mais fortes, né, com certeza. Mas termina aí, né, a amizade entre os dois, né, e a morte do Bess, que é onde finaliza esse episódio maravilhoso, né? Caramba, cara, que episódio perfeito, né? E detalhe, a gente tá vendo uma luta aqui entre dois vilões, né? E mesmo assim você, pô, você se emociona aqui, né? Principalmente com relação ao Bess, né? Pô, eu achava um personagem da hora e tal, né? Então você pô, fica triste ali pela morte dele, né? Você até pensava, né? Pô, de repente vai acontecer que nem aconteceu com alguns dos arrancas lá, né? Que estão vivos aí até hoje, né? O Grindel tá por aí e tal, né? Tem anel, enfim. Mas terminou por aí. Agora a esperar aí pelo próximo episódio e ver o que eles vão adaptar, né, no quarto episódio, né? Isso aí também é uma curiosidade, né? Será que eles vão botar alguma luta completa, né? Será que eles vão intercalar com algumas lutas, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta aí o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.